Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite para ministrarmos a nossa lição de número 8. Nós estamos aqui trabalhando sobre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e nós estamos falando sobre a vida de Isaque, agora mais precisamente, trabalhamos sobre a vida de Abraão, e agora já vamos trabalhar sobre a vida desse patriarca Isaque, o filho da promessa que Deus abençoou em nome de Jesus. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. Estamos aqui para bendizer e Te exaltar, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abra o entendimento para nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Sei com cada um dos Teus filhos, abençoe cada professor, cada aluno, cada escola bíblica dominical. Meu Deus, que esta palavra chegue aos corações em nome de Jesus. Graças a Deus. Revista aí na tela. Vamos para a nossa Isaque, o herdeiro da promessa, lição de número 8. O textuário diz para nós da seguinte forma: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. É a verdade prática. E o textuário foi em Gênesis 26:12. Você que não tem sua revista, nós vamos ler Gênesis capítulo 26, verso de 1 a 5, verso 12 a 14, 24 e 25. Só que, como de costume, eu vou pegar aqui a versão, compartilhar para vocês, é a nossa versão NVT, 26 do 1 ao 5. Mas você tem liberdade de ler na versão que você quiser. Eu gosto de fazer uma comparação aqui. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desças ao Egito, faça o que eu mandar. Habite comigo, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas as terras. Por meio de sua descendência, todas as nações serão abençoadas. Verso 5. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Verso 12 até o 15. Conflito pelo uso da água. Naquele tempo, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Vamos agora para os versos 24 e 25. Onde o Senhor, dali Isaque, vamos 23, dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local
e seus servos cavaram outro poço. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos aqui para a nossa. Peraí. Só um instante, aqui é a nossa lição. Vamos agora para a introdução. Pronto. Introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e perseguições. Isaac, filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e sua descendência, e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. É algo interessante aqui que nós temos que Sara, sua mãe, foi estéril, e nós podemos observar que Rebeca também era estéril. Percebam que Deus havia feito a promessa a Abraão, e de fato se cumpriu, que obviamente nós estamos trabalhando aqui sobre Isaac, o assunto sobre Isaac. E Isaac tem uma esposa chamada Rebeca, e também essa mulher também era estéril. Então percebam que é uma coisa interessante, que Deus ele faz a promessa, mas ele prova, ele testa, ele vê como que vai ser a reação de cada um. E interessante que Deus estava dando sequência à sua promessa, agora na pessoa de Isaac, e também depois de Isaac viria a sequência da linhagem de Abraão até chegar os tempos de hoje. Mas mesmo assim, Isaac passou por muitas dificuldades, muitas provações, muitos testes, e não é diferente em nossas vidas. Deus ele tem uma promessa, ele promete, mas a gente, para aquele cumprimento, nós passamos por muitos testes e provações. Fome na Terra, revista aí na tela. Fome na Terra. Socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Gênesis 12, verso 10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra, e Isaac não viu outra alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse a provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito. O filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16:1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Gênesis 26:1 e 2. Mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou, subindo aqui, o juramento que fez a Abraão e Isaac. Não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra de Abimeleque, monarca dos filisteus. É uma coisa interessante aqui, né? Abraão também passa por uma. Abraão começa com Abraão, né? Ele enfrenta uma grande seca, era comum ali na região, e ele pensa: não, meu pai foi para o Egito, eu também vou para o Egito. Porque o Egito era um lugar fértil, um lugar onde o rio Nilo, um lugar de muita fertilidade, muita abundância. Você vê também a história de José, né, que teve aquele período de uma safra abundante, depois teve um tempo de escassez, mas eles tinham um estoque ali de grãos. E percebam que, eu lendo isso aqui, vem à memória o seguinte, que olha
Olha a influência de um pai, olha o exemplo de um pai sobre um filho ou uma filha. Ele viu o quê? Que seu pai vai à terra do Egito. Ele pensou, vou à terra do Egito. Ele pensou que ele poderia fazer da mesma forma, que ele iria fazer da mesma forma. Estava, ou seja, havia aprendido com seu pai e também tomou a decisão de acordo com seu pai. É só um parênteses aqui nesse texto que me chamou a atenção. E aí, ele como um chefe de família, ele como um homem de Deus, ele precisava procurar ali alimento, água, um lugar para poder se instalar. Só que ele faz um plano, mas Deus tinha para ele para Abraão era uma coisa e para Isaac era outra. Então a gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a experiência que Deus tem comigo não é a mesma que Deus tem com você ou com outro alguém. Por isso que nós não podemos viver de experiências, principalmente no nosso meio pentecostal. Porque percebam que para Abraão era uma coisa, para Isaac era outra. Abraão foi para a terra do Egito tranquilamente, desceu, foi lá. Só que Deus falou que não era para ele ir para a terra do Egito. Mas Deus mostraria a ele algo assim extraordinário aqui nesse momento. Então ele vai, ele desce para a terra de Gerar, e que era a terra de Abimeleque, monarca dos filisteus. E só explicando esse termo Abimeleque, provavelmente isso é um termo como Faraó, Césares, é tipo um título. Não significava que o nome do rei era Abimeleque de fato. Era título, um título. Assim como o título de Faraó, o título de César, o título de presidente, nos nossos dias de hoje. Então isso aqui provavelmente era um título honorífico. Então você percebe que tem que ficar bem atento sobre isso daí. É só uma curiosidade aqui para nós. Vamos lá. A revista ainda está em tela. Isso, está em tela. Confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17:9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados, decepcionados. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer e não importa o tempo nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca mesmo após a sua morte. Isso daqui é algo muito importante nós termos discernimento disso daqui. Abra lá Deuteronômio 18. Deixa eu só pegar aqui. Deuteronômio 18, verso 22. Nós cremos no dom da profecia. Nós cremos que Deus ainda fala nos tempos modernos. Só que o que acontece? O mais importante é a palavra de Deus. Você tem que ser pautado pela palavra de Deus. Isso é o que é o mais importante. Não é a profecia do profeta que tem que pautar a sua vida. O que nós precisamos entender e aprender? Que Deus ainda fala, mas a maior revelação, a maior profecia são as Sagradas Escrituras. E é nela que nós devemos nos apoiar e ter a nossa fé firme e alicerçada. Nós cremos, como eu já disse, que Deus ainda usa seus profetas. Mas temos que ter um cuidado muito grande. O que nós temos que fazer? Examinar e reter o que é bom. Amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai cair por terra. Mas eu não posso pautar a minha vida por aquilo
que supostamente esse profeta falou, porque senão eu vou ter sérios problemas. Porque aí, se eu não tiver o discernimento que foi verdadeiramente que Deus falou, e aí não se cumpriu na minha vida, e aí como é que vai fazer? Aí eu vou ficar frustrado. Aí eu posso até ter a minha fé minada por conta de uma situação dessa. Então tem que ficar muito atento nisso daí. Está aí Deuteronômio 22, 18, 22. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Olha aqui, se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Isso acontece muito em nosso meio, irmãos. Muito, mas muito mesmo. Temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso daí. E percebam que uma das coisas para você discernir se é de Deus, se não é, a profecia, ela nunca vai contrariar a palavra de Deus, ela nunca vai contra a palavra de Deus. Então, vocês estão muito cuidado com relação a isso daí. Voltando aqui para a nossa revista, o subtópico 3, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã. Mas não demorou muito para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentira é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8,44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Segundo os Coríntios 5,17. Mais uma vez aqui, nós estamos relatando a influência que um pai exerce sobre um filho, que uma pessoa exerce sobre um filho. E isso nós temos que aprender aqui. Que a nossa conduta, os nossos filhos estão olhando. Os nossos filhos convivem conosco. Nós somos a referência, nós somos um norte para eles. Então eles passam mais tempo convivendo com a gente do que com outras pessoas. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso daí, nos policiar ao máximo, porque da mesma forma que Abraão mentiu, Isaac também mentiu, se viu numa situação ali e acabou nessa situação. Então nós vimos esse começo ali sobre Isaac, né, que ele também enfrentou as mesmas situações que seu pai, e Deus deu a instrução a ele, pediu para que ele ficasse em Gerar e não fosse adiante com o plano de ir para o Egito, que Deus iria abençoá-lo onde ele estivesse. E aí no tópico 2 nós vemos agora aqui que ele se estabelece em Gerar, só que em Gerar acontecem algumas coisas interessantes, algumas situações agradáveis e interessantes para o nosso aprendizado. Nós temos aqui, ó, inveja contra Isaac. Número 1, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Quantos não invejam, né? Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água, como Gênesis 26,15 a gente já leu. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo, aliás. As escrituras sagradas afirmam ela é a podridão dos ossos, conforme Provérbios 14:30. Olha como a Bíblia trata com seriedade a questão da inveja.
Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. É que eu costumo dizer, eu aprendi esta frase e eu costumo repeti-la. A inveja, a pessoa invejosa, ela olha aquilo que, por exemplo, este microfone. A pessoa que tem inveja por eu ter este microfone, ela pensa da seguinte forma, isso é uma ilustração bem básica. Aquilo que você tem deveria ser meu e em hipótese alguma você deveria ter. Você não poderia ter. Quem só poderia ter é ela. E ela queria, e ela muitas vezes ela quer isso que é meu e eu não posso ter. E é mais ou menos dessa forma a inveja. E a Bíblia fala que é a podridão dos ossos. Que coisa terrível e maligna isso daí. O, nós não podemos ter inveja do nosso próximo, do nosso irmão, cobiçar as coisas. Nós temos que. É, 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 nós temos que o quê? Por exemplo, olhar. Por exemplo, uma pessoa conquistou algo. Nós temos que olhar, admirar, glorificar a Deus e trabalhar. E se esforçar e correr atrás para conseguir alcançar, conquistar alguma coisa nesse sentido, se for algum bem material, se for alguma posição acadêmica, se for alguma posição em um trabalho. Percebam que é assim que o crente deve ser. E a Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos, é algo muito terrível isso que a Bíblia trata. Então aqueles filisteus, dominados pela cobiça, viu que Isaac estava encontrando água, os camaradas foram lá simplesmente entulhar os poços. Ou seja, se a gente não achou, se a gente não tem, você também não vai ter. Perceba como foi a atitude dos filisteus? Você não vai ter também. Se a gente não tem, você não vai ter também. Em vez de chegar lá e falar assim, ô Isaac, rapaz, que benção, você conseguiu água, será que você poderia compartilhar ou ajudar a gente a cavar um poço? Mas não, ele simplesmente enterrou ali o poço de Isaac. E aí, voltando para a nossa revista aqui, e aí ele foi, né? Ele foi seguindo outros caminhos e foi seguindo, foi cavando outros poços, né? Preferiu não contender. 2. Revista na tela aí. Isso. Abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém podia detê-lo, por mais que tentassem. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. E por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Gênesis 26, 19 ao 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam e chamaram o poço de Rehoboth, que tem o significado de alargamento. Olha só, que coisa terrível, né? Vamos aqui, Bíblia na tela. Vamos em Gênesis 26, vamos ver um pouco mais sobre isso daí. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, divulgue esta aula. A única coisa que a gente pede, eu não estou pedindo Pix, eu não estou pedindo, não tem minha chave Pix aqui. A gente só pede que você compartilhe, se inscreva, porque a gente acredita que essa aula pode chegar a mais pessoas. E até o presente momento, meu canal não é monetizado, o YouTube não aprovou, e nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E nós estamos aqui tirando esses momentos para
poder compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos, que Deus permitiu nós termos, que não é todo o conhecimento, mas nós estamos aqui para compartilhar com você. Olha só, vamos lá no 12. Deixa eu só ver aqui, está na tela? Tá na tela. Eu estou sem meu retorno. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Começou por aí. Ele começou a colher abundantemente. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Olha só. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Aí começou. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Olha só que coisa interessante. Abraão morreu, eles foram lá entulhar os poços. Só que aqui eles não... Fala que foi entulhado depois da morte, né? Olha o que vem na minha mente aqui agora. Olha a força e a influência que Abraão tinha. Os filisteus não entulharam enquanto ele estava vivo, não, só depois da sua morte. Verso 19. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e lhe disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa de minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Então, aí continua a história, né? Certo dia o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam. Aí nessa hora Isaac falou, pera lá, como é que é essa história agora? Isaac não, Isaac deixou de mão, deixou para lá. Mas agora não, já que me expulsaram de sua terra, eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez um juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos águas, exclamaram, verso 33. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba.
Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres, tarará, e por aí vai, né? E essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. Aí esse aqui já é assunto para outros capítulos. Então, olha só que coisa interessante que a gente vê aqui, que ele cava um poço, os filisteus entulham. Ele vai para outro lugar, acha água, os filisteus entulham novamente. Aí até que os filisteus expulsam ele da terra, e ele vai cavar em outro lugar, e aí os filisteus largam de mão, e ele põe o nome do poço de Reobote. E aí eles dão um sossego, e Isaac começa a prosperar. E o interessante é que aí, ó, o 3 vai falar aqui que Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço, em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão de seus direitos. Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com Deus, ou com todos os homens. Romanos 12, 18. A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Por isso, Jesus nos ensinou em Mateus 5,41 que, se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo o cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que lhe chamara seu pai. A gente leu esses versículos e a gente já tratou aqui sobre esse assunto. Ele prefere a ser pacificador. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes a gente abre mão de certas coisas, mas às vezes, por causa assim, do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, do nosso sossego, muitas vezes é melhor a gente abrir mão de certas coisas, sabe? E deixar que Deus uma hora venha nos honrar, venha nos abençoar. Nós temos que aprender com isso. Não é fácil, eu sei, mas a gente tem que tentar exercitar isso, pedir a graça de Deus para a gente exercitar isso daí. Eu já tive que abrir mão de muita coisa por causa assim, de certas situações para poder manter a paz e a harmonia dentro da minha família. Já tive que abrir mão, inclusive, de bens de grande valor. Né? E está na mão de Deus. Se Deus achar que eu devo receber, que deve vir à minha mão, assim Deus fará, por sua misericórdia e graça. Tópico 3, meus irmãos. Promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel
e as suas bênçãos e a misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. A bênção do Senhor alcança gerações, tá? Mas a maldição hereditária ela não existe. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que Êxodo fala sobre isso? Eu estou abrindo até um parênteses aqui, porque pode ser dúvida de alguém na sala, ou levantar essa questão aí na sua sala, professor. Êxodo capítulo 20. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Ou deixa eu colocar mais uma outra tradução aqui, que é provavelmente a revista corrigida que você vai ter aí, né? Então, verso 25. Não te encurvarás, nem a ela servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, e faço, olha só o versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam que Ezequiel capítulo 18, olha o que fala. Eu já disse para vocês, se alguém está em Cristo, nova criatura é isso que tudo é velho, tudo se fez novo. Vamos ler vamos ler aqui na NVT, aqui desse lado, ó. Deixa eu só ver se está na tela, a Bíblia, tá? Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participe de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, não comete adultério, não tem relações com a mulher quando ele está... Não, não é essa aqui, peraí. Ele fala uma série de pecados aqui. É um credor misericordioso que não fica com objetos entregues como garantia pelos devedores pobres, não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga. E obedece fielmente aos meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tem um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres, desamparado, roube seus devedores, não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis. Empreste dinheiro visando lucros. Acaso este pecador deve viver? Não, será ele responsabilizado e ele morrerá. Responsabilidade pessoal. Ó. Vamos aqui, ó. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo, ele guarda os meus decretos, certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por causa de sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. A responsabilidade é pessoal. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as maldições foram quebradas. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, aceitei a Cristo, as maldições caíram, o pecado foi perdoado, recebi perdão, recebi graça. Então, não tem esse negócio de maldição hereditária. Então, aprenda isso. Por exemplo, se o pai tem um histórico de alcoolismo,
a criança ela cresce num ambiente como esse, não tem Cristo, não conhece a Cristo, ela vai ela vai aprender o que seu pai. A gente não está falando aqui nessa aula que Isaac não cometeu os mesmos erros que seu pai Abraão, de mentir e tudo, porque o exemplo que ele deu, Isaac aprendeu. Então vocês observam que o comportamento dos pais, por exemplo, o pai vive no alcoolismo e o filho não tiver a Cristo, não conhecer a Cristo, ele, ele acaba incorrendo no mesmo erro dos seus pais. E aí, claro, aí o maligno vai atuar nisso daí. E o que acontece? Quantas pessoas também que nem crentes não são e decidem romper com toda essa situação e viver uma vida diferente de, do que seus pais viveram e ter uma vida totalmente diferente. Quantos e quantos casos de pessoas que têm uma família desestruturada, desequilibrada, que hoje são pessoas de sucesso, que resolveram romper com tudo isso e que nem são crentes. E principalmente no Evangelho. Então, a maldição na minha vida, ela é quebrada no momento que eu sou fiel a Cristo, que eu obedeço a Cristo, que eu sou perdoado, sou uma nova criatura. Então, não tem esse negócio de maldição hereditária. Aí fica esse povo aí, muitas vezes, só fazendo culto de quebra de maldição, quebra de maldição, quebra de maldição hereditária, e e aí fica impondo um medo sobre as pessoas e muitas vezes há uma manipulação esquisita de certos pregadores, eu não digo todos, tá? Mas de certos pregadores que manipulam as pessoas pelo medo para arrancar dinheiro. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso daí. Em Cristo você é livre, nós somos livres. Tópico 3, subtópico 2, voltando aqui para a nossa revista. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado. Todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac e que não puderam opor-se a ele. Sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Então, deixe que Deus te justifique. Não é assim que diz lá Romanos capítulo 8, verso 33, se não me fala a memória? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, deixe que Deus te justifique. Quando as pessoas verem Deus na sua vida, vão se aproximar, vão querer, né, ali reconhecer, e deixe que Deus seja glorificado através disso. Mas não pague com a própria moeda de forma alguma. O poço de Berseba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos destes lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado, após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água, e chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço aberto pelo servo de Isaac foi denominado Poço do Juramento. Então Abraão ali aceitou a aliança, o pedido de desculpa, e fez uma aliança, fez um juramento ali com Abimeleque. E olha que coisa interessante. Logo após essa situação, os servos de Isaac vieram contando notícia. Achamos um poço. E aí ele pôs o nome de Seba. Interessante, né? Ele foi abençoado. Assim como o Jó. Jó ele é abençoado quando ele ora pelos seus amigos.
Antes de orar pelos seus amigos, a sua vida não tinha sido mudada ainda. Aí ele ora por seus amigos e sua vida é mudada. Interessante. Concluímos nesta lição, vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus. E estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas eles os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus chegamos ao final de mais uma aula. E que aula profunda, né, meus amados irmãos? Olha o que a gente aprende aqui nesta aula gloriosa. Como a conduta de um pai influencia o filho, como devemos ser pacificadores, não contenciosos, devemos crer na promessa de Deus, devemos esperar em Deus e saber que Deus está conosco e que aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Então, que Deus te abençoe, você tenha uma escola bíblica abençoada. Curta, comente, compartilhe, espalhe esta mensagem da palavra de Deus em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.